Êxodo, capítulo 20, vamos ler a partir do primeiro versículo, diz a palavra. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos aqui nesta manhã para estudarmos, Senhor, a sua palavra santa, bendita. Fale conosco, Senhor, que este estudo bíblico seja, Deus, do Espírito Santo, da verdade, das Escrituras, Senhor, para a nossa alma. Nós pedimos isso e abre o nosso coração para que nós possamos receber com fé, com temor, com reverência, Senhor, com perdão dos nossos pecados, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e a sua misericórdia sobre a nossa vida, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Para a sua fé. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos estudar, pela misericórdia do Senhor, a pergunta 120 do Catecismo Maior. Eu tenho deixado lá no grupo, cada sábado, as perguntas. Se vocês quiserem acompanhar, fique à vontade, tá? O texto aqui que eu tenho posto lá. Mas se quiserem ouvir também, porque, na verdade, tudo que nós vamos retirar daqui, irmãos, é do próprio mandamento. Tanto que o texto que nós vamos ler hoje, talvez eu leia algum outro texto, né? Que possa, assim, na medida que nós fomos falando, ser importante para nós ler. Mas, provavelmente, nós vamos ficar somente no próprio mandamento mesmo, que vai do versículo, trecho do mandamento, que vai do versículo 8 ao versículo 11. Né? Então, o que nós vamos estudar hoje são as razões anexas ao 4º mandamento para lhe dar mais força. É isso que nós vamos meditar aqui. São 4 razões, irmãos. 4 razões. Eu vou até citar aqui já para os irmãos. A equidade de Deus. A propriedade especial de Deus. O exemplo de Deus e a bênção de Deus. São essas 4 razões que o Senhor nosso Deus nos concede para nós obedecermos esse mandamento. Vou repetir. A equidade de Deus, a propriedade especial de Deus, o exemplo de Deus e a bênção de Deus para esse dia. São razões que o mandamento nos dá para nós obedecermos. Né? Ora, Deus mandasse, só Deus mandar, nós deveríamos obedecer.
porque Ele é o Senhor e Ele que ordena, que manda todas as coisas. Mas Deus, aqui no próprio mandamento, nós temos razões para nós obedecermos, razões que, como diz aqui a pergunta, elas lhe dão mais força, elas mostram como é importante nós obedecermos a esse mandamento do dia do Senhor e não falharmos e dar força realmente a essa nossa obediência e observarmos como isso é importante, como nos abençoa esta obediência. Nas perguntas anteriores, nós procuramos, meus irmãos, responder algumas questões fundamentais, pergunta mesmo do Catecismo Maior. Primeiro, por que nós temos que obedecer esse mandamento? Qual é a base? Nós vimos que a base é os 10 mandamentos, está aqui escrito, e que no Novo Testamento vimos que este mandamento, meus irmãos, ele é em relação ao domingo, dia do Senhor. Então, provamos aqui. Depois nós vimos a necessidade, irmãos, de nós nos prepararmos para este dia, prepararmos os nossos afazeres, prepararmos o nosso coração para guardarmos esse dia com fidelidade. E nós estivemos, irmãos, então, estudando essas coisas, e na semana anterior, irmãos, nós vimos também, meus irmãos, entre outras coisas, quando o mandamento diz aqui, versículo 8, vamos ler novamente o versículo 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Nós vimos nas últimas semanas aquilo que é próprio para este dia e aquilo que é impróprio para este dia. Quais são as obras que, apesar de não serem pecado, não são próprias para este dia, e quais são as obras realmente próprias para este dia. Esse dia é o dia do culto, é um dia de adoração, é um dia de louvor. Então, basicamente, é um dia que nós devemos separar para esta atividade. As outras atividades que são lícitas, elas devem ser feitas nos outros dias. Nós vimos nos últimos estudos. Agora, no último estudo, realmente do domingo passado, nós vimos aqui os pecados contra este dia. E os pecados contra esse dia, basicamente, é ir contra, eu falei para vocês, lembra? Porque a obediência a esse dia é uma obediência de amor, ou seja, é um ato de amor a Deus, de nós dedicarmos a nossa vida neste dia para o culto, por amor a Deus. Então, o pecado contra amor é o amor de Deus. É deixarmos de cumprir os nossos deveres neste dia, ou pior, pecarmos mesmo, fazemos coisas que são pecaminosas em todos os outros dias. Então, nós estudamos aqui vários aspectos aqui desses pecados, vários tipos de pecado. Nós estudamos aqui semana passada contra o dia do Senhor. Mas hoje, irmãos, então, como eu falei para vocês, eu quero estudar com vocês a questão das razões anexas que eu citei aqui. Vou relembrar de novo. A equidade do Senhor, a propriedade do Senhor, o exemplo do Senhor e a bênção do Senhor. Olha, quando nós lemos esse texto aqui, vamos ler os 4 versículos onde está o mandamento, que é Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Eu peço para os irmãos peço para os irmãos terem as suas Bíblias abertas nesse trecho aqui, durante nosso estudo de hoje. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, nós temos aqui, meus irmãos, as 4 razões. Eu quero mencioná-las agora aqui. A primeira razão, o Catecismo Maior, ele diz assim: quais são as razões anexas ao 4º mandamento para lhe dar mais força?
E a resposta é a seguinte, observe bem, eu falei só das razões até aqui, mas agora eu quero dar a resposta inteira. E a resposta é muito interessante, diz assim: as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar mais força são tiradas, olha a primeira razão, da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres e reservando apenas um para si, nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens a fazer. Aqui está a primeira razão. Deus diz: 6 dias trabalharás, farás tudo o que tens a fazer. Segunda razão, de Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. Aí vai o versículo, o texto da Escritura que diz: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus está dizendo que é dele, é propriedade dele. Terceira razão, do exemplo de Deus que, aí vai o texto da Escritura, que em 6 dias fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Ou seja, irmãos, aqui está o texto que fala do exemplo de Deus. O próprio Deus, ele separou este dia. E a quarta e última razão, e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando para ser um dia santo para seu serviço, mas também determinando para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. E aí vai o texto da Escritura: portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aqui estão os 4 motivos, tá? Então, primeiro motivo, a equidade. Segundo motivo, a propriedade. Terceiro motivo, o exemplo. E o quarto motivo, a bênção. Tá? Vamos meditar um pouco hoje, neste nosso estudo, sobre cada razão dessa. E vamos observar realmente como cada uma dessas razões, irmãos, dá força ao mandamento. Ou seja, irmãos, torna o mandamento algo que, pela própria razão, pelas próprias razões que Deus nos dá, algo que fortalece a nossa obediência. Algo que, vamos dizer assim, nos dá grande força para nós obedecermos e obedecermos com todo o nosso coração, por amor a Deus. E não há, na verdade, nenhuma, colocando ao contrário disso, não há, na verdade, nenhuma falta de razão. Não há nada contra a obediência a este mandamento. Essas razões, elas deixam bem claro isso. Tá? Então vamos olhar para a primeira razão. A primeira razão o Catecismo Maior diz assim: as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar mais força são tiradas da equidade dele. Equidade, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para nossos afazeres e reservando apenas um para si nestas palavras. Olha o que diz, meus irmãos, o versículo 9. Vamos olhar o versículo 9, que diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, qual é a questão? O que é a equidade? É a questão de que Deus aqui, ele está sendo absolutamente justo. Ele não está pedindo nada de nós injusto, ele não está ordenando para nós nada injusto, ele não está exigindo de nós nada que seja para o nosso mal e que venha nos prejudicar, mas ele está sendo justo. Aqui nós temos o princípio da equidade de Deus e o princípio da equidade do mandamento, do quarto mandamento especialmente. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não diz, por exemplo, para nós guardarmos dessa forma. Qual é o trabalho primordial do dia do Senhor? O trabalho primordial do dia do Senhor é o culto, é a adoração, é estarmos aqui, é louvarmos a Ele, é bendizermos a Ele com o nosso coração, com a nossa vida, aqui juntos, né? Não estamos fazendo outras coisas nesse dia. Esse é o mandamento de Deus. Mas Ele não diz para nós fazermos isso todos os dias. Ele diz isso para nós fazer. Quantos dias são, irmãos? São 7 dias. E Ele diz para nós fazermos isso num dia só.
E aqui mostra a equidade, porque Deus, ele reconhece que nós precisamos trabalhar o nosso ganha-pão. E ele nos dá o trabalho, ele nos dá o pão. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ele reconhece que nós precisamos estudar. Ele nos dá as oportunidades de estudo. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Deus fez com que Daniel pudesse estudar na Babilônia, para poder ser usado na Babilônia. Isso é um exemplo de que Deus nos dá a oportunidade de estudo. Deus não é contra o estudo. Deus nos dá, portanto, irmãos, 6 dias para nós trabalharmos, 6 dias para nós estudarmos, ou tirarmos desses 6 dias, vários dias, ou tantos dias para trabalhar e para estudar. Deus não é contra o nosso descanso físico, o nosso lazer, não é contra nós irmos numa praia, não é contra nós irmos tomar um banho de igarapé, não é contra a boa comida, a bebida. Deus não é contra a arte. Nós assistimos alguma coisa que possamos nos entreter. Deus não é contra tudo isso, ao contrário. Ele nos deu os rios, Ele nos deu os igarapés, Ele nos deu as praias, Ele nos deu os talentos para os homens produzirem filmes, arte. Ele nos deu, Ele deu aos homens capacidade de entretenimento, de produzir entretenimento. Deus não é contra nada disso. Deus, Ele nos deu sono para nós descansarmos, nos deu a rede, nos deu a cama, nos deu o telhado. Tudo é aquele que dá. Então Deus não está exigindo de nós alguma coisa em que Ele está dizendo assim: olha, vocês não vão mais trabalhar, vocês não vão mais estudar, vocês não vão mais descansar, vocês não vão mais ir para uma praia, vocês não vão mais... Deus não está dizendo nada disso. Deus está dizendo assim: olha, façam tudo isso é lícito, isso é bom. Porque isso é bom para vocês. Vocês precisam trabalhar para ter pão, vocês precisam descansar. Vocês precisam de lazer para vocês descansarem a mente, o corpo. Vocês precisam de tudo isso. E Deus não está tirando isso de nós. Deus só está dizendo assim: façam isso nos 6 dias e me deem um dia para o culto. Deus está exigindo alguma coisa absurda, irmãos? Vocês estão entendendo? Esse é o princípio o quê? O princípio da equidade. O princípio da justiça. O mandamento é absolutamente justo. E Deus não está exigindo nada que venha a ser um absurdo, que venha a ser algo que eu não posso fazer, porque se eu fizer eu vou deixar de comer. Não é verdade. Se eu fizer eu vou deixar de descansar. Não é verdade. Se eu fizer eu vou deixar de estar com a minha família. Não é verdade. Não é verdade isso. Deus dá tempo para tudo para nós. Deus nos dá as oportunidades, nos dá o tempo. E Ele dá o tempo para nós adorarmos a Ele, que é o domingo. Então é o princípio da equidade. A segunda razão, meus irmãos, a primeira razão é a equidade de Deus, a equidade do seu mandamento. A segunda razão é que o dia é dele. Então, de Deus exigir uma propriedade especial nesse dia. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja o que ele diz no versículo 10. Iníciozinho do versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Ou seja, Deus diz assim: esse dia é meu. Esse dia é meu. Esse dia é minha propriedade. Esse dia eu separei para mim. Esse dia eu disse, é minha propriedade. Então esta é a segunda razão. A segunda razão então diz, meus irmãos, que nós devemos obedecer este dia porque Deus decidiu dizer que esse dia é dele. Agora, em que sentido é dele? Será que nós estamos querendo dizer que os outros dias não são dele? Quer dizer que a segunda-feira não é de Deus? A terça, quarta, quinta, sexta, sábado não é de Deus? Só o domingo é de Deus? Não, todo dia é de Deus. Tudo é de Deus, nós somos de Deus, o mundo é de Deus, tudo é propriedade de Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Só que essa propriedade do domingo, do dia do Senhor, olha o que nós dizemos, dia do Senhor, é uma propriedade que diz respeito a que Ele separou esse dia para que o seu povo cultue a Ele. Ele disse, esse dia aqui é para o meu culto.
Então é o dia dele. É nesse sentido. Não é que os outros dias não são dele, tudo é dele. Nós devemos viver sabendo que o sol é dele, o dia é dele, o tempo é dele, nós somos só mordomos aqui. Tudo nós devemos fazer para a sua glória, porque tudo é dele. Só que os outros dias ele disse assim: nesses dias vocês trabalham, vocês estudam, vocês vão para uma praia, para o garapé, o que for. Mas hoje é o dia que eu separei, porque é meu culto, é para o meu louvor, é para estar na igreja, é para reunir com o povo de Deus, é para ouvir o Evangelho, a palavra, é meu dia. Então, e Deus tem direito de fazer isso? Tem, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Criador, porque Ele é o verdadeiro dono de todas as coisas, porque Ele criou tudo e Ele mantém tudo. Olha, irmãos, quando você compra um terreno, e uma pessoa tenta invadir aquele terreno, você vai lá e tira a pessoa, porque é seu terreno, você tem direitos. É sua propriedade. Não é assim que nós dizemos, pela lei? Então, direito à propriedade. Deus é o proprietário de tudo. Porque Ele é o único Deus, Criador, mantenedor. E Ele é proprietário da igreja. A igreja é o povo dele. Lembra que a igreja é o povo de Deus. A igreja é a igreja de Cristo. Então, Ele tem autoridade para dizer: olha, ao seu povo, esse dia separem, esse dia é meu. Esse dia não é do seu trabalho, esse dia não é do seu lazer, esse dia não é do seu estudo, esse dia não é para você fazer qualquer outra coisa, este dia é meu. Portanto, se este dia é meu, se vocês trabalharem nesse dia, vocês estão tirando o que é meu. Se vocês forem para o lazer nesse dia, vocês estão tirando o que é meu. Se vocês forem estudar neste dia, vocês estão tirando esse dia para o que é meu. Se vocês ficarem em casa com as suas famílias nesse dia e não virem para a igreja, vocês estão tirando esse dia de mim. Como é que chama isso, irmãos? Roubo. É não reconhecer a propriedade deste dia para o Senhor. Então, a razão de nós obedecermos esse mandamento, primeiro, a equidade, né? Segundo, propriedade. Que este dia não é nosso. É nosso também. Vamos ver que é nosso também. É uma bênção para nós. Mas não é nosso, para o nosso trabalho, não é para o nosso estudo, não é para o nosso lazer, não é para aquelas outras atividades. Esse dia é um dia que Deus disse, é meu. Esse dia, você deve programar a sua vida para que neste dia você dedique a mim. Você dedique ao Senhor. Por isso que é o dia do Senhor. Terceira razão, meus irmãos, anexa ao mandamento, é o exemplo de Deus. Então o Catecismo Maior diz assim: do exemplo de Deus, que em 6 dias fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no dia 7º. Descansou no dia 7º. O que é isso? Bom, o próprio mandamento, Êxodo, né? Capítulo 20, versículo 10 diz assim, versículo 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, meus irmãos, o que isso significa? O próprio mandamento mostra que existe, ele está ligado à criação de Deus, é um atributo, é um tributo a Deus, de gratidão, é a gratidão a Deus porque Ele é o nosso Criador, mas mostra também aqui que Deus separou esse dia. Ele fez isso no início do mundo. Então, Deus fez o mundo em 6 dias, tá? E aqui eu não vou entrar na questão se é 6 dias literais ou não, isso aí é um outro assunto, eu só estou colocando assim, tanto faz nesse aspecto. A Bíblia, ela mostra que Deus fez o mundo em 6 dias, sejam literais ou não, Deus fez, a Bíblia coloca assim, Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia, Deus o quê? Descansou.
Então ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo, meus irmãos, de separação desse dia. Ele santificou esse dia, ele separou esse dia, ele descansou nesse dia. Significa que Deus ficou cansado. Deus não cansa. Mas significa que, entre outras coisas, ele estava nos dando o exemplo de que é preciso também nós separarmos um dia para ele. Ele fez isso dizendo que nossas vidas devem ser organizadas, que a nossa semana deve ser organizada, que nós devemos planejar o nosso dia de maneira que um dia devemos santificar para ele. Ele deu exemplo disso, e a partir dali ficou o princípio para toda a humanidade. Veja que esse mandamento não começa com Moisés, nem se encerra com Moisés. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem, né? Esse mandamento ele é da lei de Moisés, meramente, não tinha antes, não existia antes. Ou alguns dizerem assim, esse mandamento passa com Moisés. E no tempo da nova aliança, no tempo do Senhor Jesus Cristo, não precisamos mais obedecer esse mandamento. Não é verdade. Esse mandamento, ele já começa no início da criação, com o exemplo do próprio Deus, separando o sétimo dia. Então Deus dá o exemplo. Deus diz assim, olha, eu estou dando para vocês mais uma razão para vocês obedecerem o mandamento. É porque eu mesmo separei na criação o sétimo dia. Um dia em 7. Nós já estudamos qual é o mandamento, né? É separar um dia em 7. Na antiga aliança, o sábado mesmo. Na nova aliança, o domingo. Já estudamos isso no primeiro estudo, irmãos. Então, o exemplo de Deus. Mas nós temos, então, por último, a quarta razão anexa, que é a bênção que Deus confere a esse dia. O Catecismo Maior, ele coloca assim, e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando-o para ser um dia santo para seu serviço, mas também determinando-o para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. E aí ele cita o finalzinho do versículo 11. Olha o que diz o finalzinho do versículo 11. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Olha só. Então, a quarta razão anexa. Qual é a primeira? A equidade. Qual é a segunda? A propriedade. Qual é a terceira? Irmãos, o exemplo. E qual é a última? A bênção. Ele abençoou o Senhor o dia do sábado, o dia do descanso, e o santificou. Esse dia é uma bênção. Então, a última razão que o mandamento nos dá, olha só que coisa maravilhosa, irmãos, é que esse dia ele é uma bênção. Esse dia ele é uma bênção. Ele é uma bênção especial. Ele é uma dádiva de Deus. Ele é algo que é um presente de Deus para a humanidade. É um dia em que o Senhor abençoa a humanidade. Com que bênção, pastor? Com a bênção do culto. Com a bênção de adorar Ele. Com a bênção de estar na presença dEle. Irmãos, não tem bênção maior. O Catecismo Maior ele coloca muito bem, é maravilhoso como nossos irmãos daqueles dias colocaram, né, nesse catecismo. Ele diz assim, não somente santificando para ser um dia santo para seu serviço, ele conferiu a bênção a este dia, não somente santificando para ser um dia santo para seu serviço, quer dizer que tem outra bênção, mas essa é a bênção, essa é a bênção realmente, em si mesmo. Você sabe quando a criancinha chega em casa e ela é muito apegada com o pai e o pai não está em casa? Aí vocês colocam assim no seu imaginário, né? Que cada um tem uma experiência, ou pai ou mãe, ou a pessoa que... Tá? Eu vou colocar aqui pai, mas você coloca no seu imaginário. Quando você era pequenininho, tá? Que você queria estar perto daquela pessoa. Às vezes nem é da família, às vezes ele tem uma lembrança de alguém que nós gostamos muito na nossa infância.
E quando nós chegamos e temos a oportunidade, a criança tem a oportunidade, eu vou colocar o pai não está em casa e ela chega em casa. E o pai não está em casa. E ela está ali, vai brincar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, coisinha de criança. Mas quando o pai chega em casa, então é a alegria dela. Ela corre para o pai, ela abraça o pai. Não é assim que acontece? Irmãos, como nós chamamos o nosso Deus? Nós chamamos o nosso Deus de Pai Celestial. Como foi que o Senhor Jesus disse que Ele, para onde o Senhor Jesus Cristo disse que vai nos levar? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Eu vou voltar, ele diz, para que vocês estejam para sempre comigo. Olha qual é a bênção. Qual é a bênção de João 14? Qual é o consolo de João 14? Não é saúde, não é nem mesmo viver para sempre, não é riqueza, não é poder, não é nada disso. É estar na casa do Pai. É estar com o Pai. E estar com Jesus, o Filho do Pai. Porque a tristeza dos discípulos naqueles dias, naquelas horas, era saber que Jesus seria retirado deles. Lembra que Jesus diz, vocês vão ficar tristes e o mundo se alegrará, mas vos verei de novo. Nós passamos aqui meses estudando esses capítulos 14 ao 17, vocês lembram disso? E de vez em quando nós encontrávamos esses textos assim que falava que o consolo era que os discípulos tinham esperança que iriam ver de novo Jesus Cristo, que eles tanto amavam. Irmãos, imagina para os discípulos o que era estar na presença de Jesus, ouvir os sermões de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, olha só que coisa maravilhosa. E a ceia do Senhor significa o quê? Quem começou a primeira ceia? O próprio Jesus. Jesus está presente na ceia. Jesus que foi que partiu o primeiro pão da primeira ceia. Jesus que distribuiu a primeira porção de vinho. Jesus. O que Jesus estava dizendo é que ele veio para ficar com o seu povo. Portanto, o dia do Senhor é um dia assim, irmãos. Ele é uma bênção se nós entendemos isso. Se nós amamos ao Senhor, se nós amamos a Deus Pai, se nós amamos o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que este dia é o dia mais abençoado da semana, porque é um dia exatamente em que eu venho para ter uma comunhão especial com Ele e para conhecê-lo de forma especial neste dia e para ouvir mais especialmente a sua palavra neste dia, para cantar, para ter comunhão com irmãos, meus irmãos, mais especialmente nesse dia, irmãos que amam a Ele, irmãos meus na fé, para, enfim, estar na presença desse santo Deus e conhecê-lo mais de forma especial neste dia. Não é que nos outros dias eu não esteja com Ele, não é que nos outros dias Ele me deixe, não é isso, mas é que hoje é especial. É que o domingo é especial, é que o domingo é o dia, irmãos, em que Ele se revela mais para nós do que os outros dias. Que é o dia de pregação, é o dia de culto, é o dia de adoração, é o dia de meditação na palavra. Eu pergunto aos irmãos, para um cristão, tem bênção maior? Tem alegria maior, gente? Tem coisa mais prazerosa? Não podemos entender que isso é pesaroso para um cristão. É inconcebível. Porque esta é a bênção. O antigo teólogo chamou Deus de sumo bem.
Deus é o bem. Portanto, a bênção é o culto. O dia já é a bênção, porque é o dia dele, para ele, para que o Pai venha. Eu dou exemplo da criança. É aquele dia que nós abraçamos o nosso Pai, de maneira mais especial, em que nós ouvimos Ele falar conosco de forma especial. Nos outros dias Ele fala, nos outros dias Ele está conosco, mas nos outros dias Ele está tão ocupado, irmãos. Nos outros dias nós estamos lá na nossa lida, no nosso trabalho. Nos outros dias nós estamos estudando, pensando um monte de coisa. Tudo nós estamos fazendo para Ele, tudo nós queremos agradá-lo, mas nossa mente está ocupada. Mas hoje é um dia que a gente pode parar, tirar para Ele. Esse dia, essa é a principal razão. Se eu puder dizer assim, essa na minha humilde visão, das 4 razões, essa é a razão. Porque é um dia que é uma bênção em si, por causa do que acontece nele. Pelo fato de que neste dia nós vamos tirar para Ele. Mas não fica só nisso. Se fosse isso, já era suficiente. Essa era a razão suficiente já, mas não é só ela. Diz aqui, o Catecismo Maior, muito bem dito, ele fala assim, mas também, eu vou ler de novo aqui essa parte, não somente santificando-o para ser um dia santo para seu serviço, olha só, um santo para o seu serviço, que nós não viemos servi-lo, mas também determinando para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Por isso que ele diz, portanto, abençoa o Senhor o dia de sábado e santificou. Então, não somente o próprio dia ele é uma bênção, mas ele também é um meio de bênção. O que é isso, pastor? É que este dia é um meio de graça. Ora, eu vou usar a ilustração do filhinho, da filhinha e do papai, do filhinho e do papai, do menininho ou da menininha que vem abraçar, com aqueles bracinhos roliços, vem abraçar o seu paizinho. Quando ela faz isso, ele faz isso, irmãos, aquilo para ela já é uma bênção. Mas o sorriso do pai, as palavras que o pai dá para ela, não é uma bênção adicional? Então, de estar na presença do pai, de abraçar o pai, já é uma bênção. Mas o sorriso dele, a palavra dele, o carinho dele, o que é isso? É a bênção que vem deste contato. Então, esse dia, não somente ele já é uma bênção em si, porque bastaria para nós, eu estou na presença de quem eu amo, do meu Pai Celestial, do meu Senhor, do meu Criador, eu estou na presença dele. Então, não somente isso em si já é uma bênção, mas Deus é tão bondoso que ele torna esse dia um meio de bênção. Nesse dia, eu sou consolado, eu sou corrigido, eu sou, vamos dizer assim, direcionado. Nesse dia ele me promete, nesse dia ele me sorri, ele me consola. Esse dia ele me repreende como um pai que tem que repreender a quem? Ama. Nesse dia ele me enche de bênçãos espirituais. E nesse dia também ele me responde às minhas orações, porque é um dia de oração, não é? Esse dia também eu venho a Ele clamar, eu venho a Ele buscar pelas minhas lutas, pelas minhas necessidades, eu venho desabafar diante dEle, eu venho apresentar a Ele as minhas angústias, as minhas dores, as minhas tristezas. E Ele ouve a minha oração. E Ele pode, por exemplo, responder a minha oração do domingo durante a semana. Ele vai responder de alguma maneira, porque Deus ouve as orações do seu povo. Então ele me enche de bênçãos nesse dia. Irmãos, é um dia que é uma bênção e que nos enche de bênçãos. É uma bênção porque basta sabermos que nós vamos estar na presença dele e ouvir a ele. Mas é uma bênção também porque é um meio de bênção, é um meio de misericórdias, é um meio de graça.
Nesse dia nós podemos participar da ceia do Senhor e sermos fortalecidos e sermos edificados. Nesse dia, meus irmãos, nós podemos conversar com os nossos irmãos e falarmos com eles e termos aquela conversa com pessoas que é impossível ter com outras pessoas, com aquele tipo de pessoa cristã, que acredita no que nós acreditamos, que entende as coisas como nós entendemos, que tem a esperança que nós temos, que é impossível nós termos essa conversa com um homem ímpio. Pode ser uma pessoa moral, pode ser uma pessoa que não faz, que não é um criminoso, que não ataca as leis da sociedade, mas não ama Deus. Tem muita gente interessante no mundo, gente cheia de inteligência, gente que tem uma certa honra, uma certa moral, mas não como os nossos irmãos. Não estou falando de falsos irmãos, né? Estou falando dos verdadeiros irmãos. Então, meus irmãos, aqui está. Portanto, abençoe o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui estou lhes apresentando nesta manhã as 4 razões anexas para nós obedecermos este mandamento. Primeiro, Deus não exige nada de nós impossível e injusto. 6 dias vão fazer tudo o que vocês têm que fazer para ganhar o pão de vocês, para descansar, para ir na praia, fazer o que for. Um dia meu. Um dia de culto. Segundo, é meu. Eu sou dono de tudo, eu separei esse dia para mim. Então não me roube esse dia para outras coisas. Propriedade de Deus. Terceiro, eu dei o exemplo para vocês. Na criação, eu separei este dia. Então sigam o meu exemplo. Organizem as suas vidas como eu sou Deus organizado, que separei 6 dias para a criação e 1 dia para o descanso. Façam isso, eu dei exemplo. E a última maior razão é porque esse dia é uma bênção e é um meio de bênçãos. Esse dia é o dia que nós estamos na presença dele, de forma especial, porque estamos ouvindo sua palavra, participando da ceia, dos sacramentos, comungando com os nossos irmãos. Então é um dia maravilhoso em si, mas é um dia que nos enche de bênçãos, de misericórdia. Agora eu pergunto para vocês, de fato essas razões anexas não dão mais força ao mandamento? Será que alguém pode dizer assim, eu pergunto para vocês hoje, não, eu acho que esse mandamento não tem razão de ser. Por acaso Deus está pedindo alguma coisa injusta? Não, é justo, um dia excede. Por acaso ele não é dono dos dias e ele não tem autoridade para separar um dia para ele? Sim, tem. Por acaso Deus mesmo não deu exemplo para nós de organização e de separação do dia? Sim, ele deu. Por acaso esse é um dia para o nosso mal? Não, esse é um dia que é uma bênção, porque ele é o nosso maior amor e nós vamos estar na presença dele especialmente, e é um meio de bênção. Por acaso nesse dia nós não saímos daqui abençoados? Sim. Então, essas 4 razões, irmãos, elas nos dão força para nós obedecermos este dia. Eu quero então deixar para vocês essa nossa meditação, estudo de hoje, para vocês ficarem pensando, meditando, guardando no coração, né? E vamos orar por nós, vamos orar pelos outros irmãos que não estão aqui, vamos pedir que o Senhor nosso Deus, cheio da sua misericórdia, da sua bondade, irmão, da sua graça, Ele possa nos fazer entender cada vez melhor essas coisas e sermos fiéis guardadores do dia do Senhor, para o nosso bem, para a nossa edificação e para que o seu nome seja cada vez mais louvado. Eu vou encerrar então lendo o mandamento, tá bom? E mostrando no mandamento as razões. A partir do versículo 11: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Equidade. Versículo 10:
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Propriedade. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aqui está a propriedade, não é para essas coisas, é para Ele. Versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Exemplo, ele deu exemplo. E por último, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O dia em que ele abençoa, o dia que é uma bênção e que é um meio de bênção. Aí estão as 4 razões. Que Deus nos ajude a meditarmos e que ela nos dê força para nós obedecermos os mandamentos. Esse mandamento precioso. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, graças nós damos por sua grande misericórdia com a nossa vida, com a nossa alma. Nós podemos, nesta manhã, do dia do Senhor, meditarmos nessas razões tão preciosas, Senhor, da equidade, da propriedade, do exemplo e da bênção. Que o Senhor coloque estas razões no nosso coração, para que ela nos dê, Senhor, força, ânimo, alegria, para obedecermos esse mandamento com todo o nosso amor por Ti, com toda alegria, com todo zelo, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa também nossa igreja, cada querido irmão, querida irmã, que o Senhor, Espírito Santo, possa operar nos corações estas razões, tudo que nós temos estudado nesses domingos, para que nós possamos, Senhor, nos fortalecer cada vez mais na obediência deste mandamento. Pedimos isso em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, das nossas faltas contra este mandamento e contra os demais mandamentos, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos santifica cada vez mais no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, para a nossa bênção seja para a sua glória. Em Cristo Jesus. Amém.